Chega de lero. Galerinha, olha só, um bate-papo aqui de matemática, algumas coisas muito interessantes para a gente discutir. Eu acho que eu te apresentei, pelo menos, quem era o eixo do seno no círculo trigonométrico, né? Sim ou não? Sim. Quem é o eixo do seno? X ou Y? Beleza. Se esse é o eixo do seno, adivinha quem é esse eixo? É o do cosseno. Tu já tem a obrigação de saber que aqui é o ângulo de 0, 90, tá bonito, 270, que é a mesma coisa que o zero. São côngruos. Tranquilo? Quando eu vou lá e marco um ponteiro, tipo 30 graus, eu faço uma pontilhada, como uma decomposição de vetor. Aonde a pontilhada bate no eixo do cosseno, é o valor do cosseno. Isso porque o raio, eu pego aquele ponteiro, faço a pontilhada paralela ao eixo X, vai bater no eixo Y. Esse tamanho é o seno. Como eu não quero te ensinar só para 30, eu quero te ensinar para todos os ângulos do mundo, eu posso fazer assim genericamente. Aceitam? O que acontece com seno e cosseno nesta ordem quando eu aumento o ângulo alfa para próximo de 90 graus? Todos enxergam isso, que o seno aumenta e o cosseno diminui? Show! A partir da visualização desse círculo trigonométrico, seria muito importante tu conseguir me responder quanto é que é o seno de 0 e o cosseno de 0, quanto é que é o seno de 90 e o cosseno de 90, quanto é que é o seno de 180 e o cosseno de 180, 270, 360 e assim por diante. Eu vou fazer só os dois primeiros, para que depois vocês completem a apostila respondendo os outros. Tu vê, né, cara? Quando eu boto o ângulo, o ponteiro do ângulo já no 0 ou já no 90, alguns alunos se atrapalham na hora de enxergar as projeções. Por isso que eu acho mais legal tu ir mentalmente aproximando o ponteiro do 0. Tu ia perceber que ao baixar esse ponteiro, essa coisinha amarelinha vai diminuindo, né? Enquanto essa partezinha vermelhinha vai crescendo. Quando o ponteiro encosta no 0, essa parte amarela deixa de existir. Por isso que o seno de 0, em compensação, aquela parte vermelhinha vai crescendo e atinge aquele ponto. Que é o próprio raio do círculo. À medida que eu vou levantando o ponteiro, essa coisa amarela vai crescendo, crescendo, enquanto a coisa vermelha vai diminuindo. Quando o ângulo está bem próximo de 90, olha como o seno é grandão. E olha como o cosseno está pequenininho. Tá intuitivo, né, cara? À medida que vai encostando, chega uma hora aqui. Seno de 90, cosseno de 90, pronto. Agora vocês podem continuar isso aí, né? Nada demais. Fazer para 180. Cuidado, hein, cara? 180, ó. Se aqui é 1, aqui é. Se lá é 1, aqui é. Nada demais. Uma vez uma tabela na internet, eu não sei direito aonde, mas ela estava mostrando os senos e tal. E aí ela dizia que tinha alguns ângulos, ele só dizia que não existia. Não sei se era o seno, cosseno ou tangente. Tangente. Como é que isso é possível? Isso. Vou mostrar agora. Se o cara sabe que seno... Desculpa, se o cara lembra de aulas anteriores que tangente é seno sobre cosseno, vocês concordam que já dá para descobrir quem é a tangente de 0 e a tangente de 90? Seno de 0. 0. Cosseno de 0. 0 dividido para 1. Tudo bem? 90 agora, quero a tangente de 90. Se eu quero a tangente de 90, eu vou usar quem aqui? O seno de 90, que é 1. Cosseno de 90, 0. Quanto é que é 1 dividido para 0? Dá um número infinitamente grande, né? Como a gente não trabalha com infinito no ensino médio. Mas tu vê, com o advento do círculo trigonométrico, eu não queria que tu soubesse resolver a tangente de 0, 90, 180 e todos os outros só a partir disso. Eu quero uma ferramenta geométrica também para isso.
eixo do seno, eixo do cosseno e pela primeira vez então eu te apresento o eixo da tangente. O eixo da tangente ele fica aqui, ó, paralelo ao eixo do seno, mas passando no 1 aqui do eixo X. Esse é o eixo da tangente. Então como é que eu obtenho a tangente desse ângulo alfa? Tu prolonga o ponteiro até atingir o eixo da tangente, ó. Esse tamanho todo é a tangente. O que acontece com a tangente à medida que eu aproximo o ângulo para zero? Diminui, diminui e em zero? Vamos aumentar um pouco o ângulo. O que aconteceu com a tangente quando eu aumentei um pouco o ângulo? Aumentou, ó, continua, prolonga, isso aqui tudo a tangente agora. Oh. À medida que eu aumento o ângulo, a tangente aumenta. Aqui, imagina para 89,9 graus. Meu Deus, vai chegar, mas vai ficar grande pra caramba, né? E em 90? Não vai chegar. Certo? Vai tender ao infinito. Beleza? Por isso que a gente diz que... Parabéns, hein, garota? Muito boa a tua pergunta. E se eu fizesse pra cá, tangente? Como eu não vou poder prolongar pra lá, eu prolongo pra cá, ó, e a bater no lugar é infinito, é bem baixo, né? Certo? Vai ficar um valor negativo, grande em módulo, mas negativo. Beleza? Terceiro quadrante eu prolongar pra cima. Isso, o terceiro quadrante eu prolongo pra cá, ó. Certo? E no quarto quadrante eu prolongo pra lá. É isso mesmo. Então quais são os sinais da tangente? Positivo, negativo, positivo, negativo. Ou pega o sinal do seno e do cosseno e divide um pelo outro, né? Vai dar certinho também, beleza? Então agora temos essa ferramenta matemática, geométrica para estimar quem é a tangente. Um novo eixo do círculo trigonométrico surgiu. Só faltam mais 3 eixos, o da secante, o da cossecante e o da cotangente. Mas calma, vamos primeiro digerir essa parte. Isso já aprende esse ano? Esse ano. Não. Oh, meu Deus. Depois que tu aprendeu seno, cosseno e tangente, as outras são derivadas dela, não muda nada. Então eu só falei mesmo para tu achar que é difícil, mas não é uma piadinha, tosca. Relaxa. Olha só que bacana. Olha só que bacana a colocação. Também é uma coisa que eu não projetava falar. Mas é uma pergunta dessa, eu não posso me... Eu não posso deixar de falar. Quando eu comecei a fazer a conta, eu fiz assim lá na sala, na turma A. Eu me esqueço às vezes que eu estou no ensino médio, que eu não posso falar que é da infinito, que não existe infinito ainda para vocês. Embora seja muito importante introduzir esse conceito de infinito na mente de vocês já. No 6º ano eu introduzo a ideia de infinito para a gurizada, é importante isso. Já dei uma aula para 6º, 7º, 8º, 9º, era tão maravilhoso, cara, poder acompanhar o desenvolvimento matemático da criança, né? Que aí se der merda, tu pode culpar alguém, pode me culpar, aquela história, né? Pô, deu merda, não é minha, a culpa é minha, certo? E é muito raro isso, tu pega uma criança num ano, aí tu não sabe qual foi a história de vida dela, né, que ela tem dificuldade, né, tão delicado isso. Mas infelizmente, né, não sei por que eu precisei largar o ensino fundamental. Ô galerinha, olha só. Sim, de aula do fundamental. 6º, 7º, 8º. Não, aqui. Aqui não. Em outros colégios, na concorrência. Ô galerinha, o negócio é o seguinte. O amigo perguntou uma coisa. Professor, a tangente ali do 270 é mais ou menos infinito? Isso é delicado, hein, cara? E aí quando eu disse pro guri lá no primeiro ano que a tangente de 90 era infinito, ele pediu, professor, não é mais infinito? E aí eu vou convidar vocês a fazer um exercício aqui então comigo. Olha só que legal essa introdução de cálculo A aqui para vocês, ó. Círculo trigonométrico, eu agora estou focado na nossa querida tangente, eixo da tangente. Eu quero que vocês investiguem comigo o que acontece com a tangente quando eu me aproximo de 90 graus por valores menores que 90 e o que acontece com a tangente quando eu me aproximo de 90 graus por valores maiores que 90. Ou seja, eu quero movimentar esse ponteiro para lá e quero movimentar o ponteiro para lá e ver o que acontece. Para poder escrever matematicamente o que eu estou querendo, os matemáticos criaram uma forma diferente de escrever. Eles escrevem assim, ó, o limite da tangente de alfa quando alfa tende a 90. Só que eu posso tender a 90 por valores maiores que 90, ou eu posso tender a 90 por valores menores que 90.
Doutor, a Nilce tá me chamando de você. Fica à vontade, fica à vontade. Então, galerinha, ó, primeiro vamos pensar assim, ó, valores menores que 90. Como é que eu faço para estimar a tangente aqui? Parabéns, garota, ela fez com a mãozinha assim, ó. Perfeito que ela fez, concorda comigo? Ela está dizendo, prolonga, professor. Ou seja, vai dar um valor infinitamente positivo à medida que eu vou me aproximar de 90, não é? Então eu responderia mais infinito. Porém, quando eu me aproximo de 90 graus por valores maiores que 90, como é que eu estimo a tangente? Ó, o amigo já deu a dedada para lá também. Parabéns, garoto. Então, ó, ficou um valor infinitamente pequeno, negativo, né? Infinitamente negativo, ou seja, menos infinito. Tu vai aprender lá no calcular na faculdade, né? Até em biologia, quem fazer biologia vai fazer calcular, para não esquecer. Aí, quando o limite pela direita e o limite pela esquerda dão valores diferentes, a gente diz que o limite da tangente de alfa, quando alfa tende a 90, não existe. Para que o limite exista, ele tem que ser igual tanto pela direita quanto pela esquerda. Então tu vê, né, cara, o que tu perguntou era extremamente sutil, mas tu não perguntou de 90. E eu não respondi, ele me perguntou 270, eu não respondi de propósito, para que agora eu possa perguntar a vocês. Para ver se entendeu, tu tem que me responder esses dois limites. Mesma coisa que antes. Então responda. É o contrário, mano. É o contrário. Ah, então é isso que eu digo, pode responder esse. Mas esse aqui é o quadrante. O mais é esse aqui, o mais é pra cá. O mais significa que eu estou me aproximando por valores maiores. O menos significa que eu estou me aproximando por valores menores. O 270 é aqui, não é? Se eu estou aqui e começo a me aproximar, é por valores menores, não é? Seria com menos. Está tendendo a mais ou menos infinito? Mais porque tu prolonga para lá, né? Então deu mais infinito. Quando eu começar a me aproximar por aqui, ó, está tendendo a valores infinitamente negativos. Então qual é a tangente de 270? Não existe porque os limites laterais que a gente chama, eles não deram o mesmo resultado. Beleza? Então tu vê, cara, a tua pergunta parecia, é só para baixo é menos, mas não é, é bem sutil e tá num detalhe importante de limite do cálculo lá no início da faculdade. Certo? Muito legal a colocação da galera. E tu vê, aconteceu uma pergunta muito similar no primeiro A. Eu acabei tendo que falar isso no primeiro A também, eu não esperava. E se tu não perguntasse, eu ia deixar quieto, porque né, é uma coisa que poucas pessoas vão acabar usando no futuro, né? Não dou aula só para engenheiros, né? Espero que alguns de vocês virem sociólogos, filósofos, advogados, a gente precisa de um pouco de cada. Mas eu precisaria de uns 5, 6 engenheirinhos aí, ou físico, matemática, ia ser tão legal também. A esperança nunca acaba. Muito obrigado pela paciência e pela... Ai meu Deus, a tarefa! A tarefa, esqueci. Achasse que ia já sem a tarefa. Já tinha uma tarefa, né? Mas só para garantir. E isso, ó, com essas discussões, tu pode completar já, certo? As páginas, anotem aí pra mim, ó. As páginas que eu queria que vocês fizessem. Isso. Página 13, 14 e dá uma lida na 15 também, aí eu vou estar feliz. E faz o 1 da 16. Só um. Termina no 1 da 16, aí eu sou o cara mais feliz do mundo. Muito obrigado. Pode ir. Eu não sei, amanhã a gente tem aula de matemática? Ah, não, mas amanhã vamos trocar então. Amanhã eu vou fazer matemática e no finalzinho eu dou uma palhinha de física, senão eu vou ficar prejudicado na matemática. Certo? Então amanhã é matemática, hein? Valeu, galera!